Você já parou para pensar que a melhor forma de enfrentar a vergonha é falando sobre ela? Hoje eu vim compartilhar uma história que eu sempre conto para as pessoas que eu oriento na preparação para entrevistas de emprego, que é quando eu participei de uma entrevista, então foi uma situação em que eu era candidata, e eu tive um branco e eu não conseguia pensar em nada para poder responder a uma pergunta que estava muito fora assim das perguntas mais comuns de entrevista. Como já faz alguns anos, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, é uma pena, mas eu me lembro muito bem de como eu lidei com essa situação. Como eu não tinha ideia do que eu iria responder, eu demorei alguns segundos até conseguir pensar em alguma coisa. E mesmo assim, eu não consegui pensar em nada. E naquele momento, a sala de reunião, era uma entrevista presencial, tinha um relógio de parede analógico que fazia aquele barulhinho de relógio analógico mesmo. Então era um silêncio terrível, porque tinha o recrutador, o gestor da vaga e eu sentados ali, né, naquela sala, aquele silêncio e o relógio fazendo tic-tac no fundo. Então depois de uns 5 segundos de silêncio que parecia uma eternidade, eu fiz uma brincadeira e falei que, nossa, quando a gente fica nervosa, até o barulho do relógio fica um pouco mais alto. Com certeza essa não foi a minha melhor piada, mas eu ganhei tempo. Uma outra forma de ganhar tempo nessas situações é falar, nossa, agora você me pegou, vou precisar pensar um pouquinho. Enquanto você fala isso, já se passaram alguns segundos e o seu cérebro já ganha um pouquinho de tempo para pensar. Claro que a gente tem que ter cuidado com piadas e brincadeiras no processo seletivo, porque em alguns ambientes não cabe essa abordagem, especialmente se é uma empresa um pouco mais formal. Mas como eu estava tranquila, eu percebi a abertura para aquilo, porque era um ambiente um pouco mais descontraído, então naquele momento eu avaliei que cabia. E no fim, eu ganhei alguns segundos para pensar e depois consegui responder ali. Provavelmente eles perceberam que eu não tinha uma resposta para aquela pergunta, então eu inventei na hora, mas isso não é um problema. Então pode não ter sido uma resposta incrível, mas também não foi uma resposta ruim. E a maior evidência disso é que eu fui contratada para a vaga. Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado nessa abordagem para lidar com a vergonha ou qualquer desconforto ali no processo seletivo.